Então, nós ontem estivemos a olhar para alguns dos métodos associados a arrays. Portanto, podemos fazer aqui um pequeno recap daquilo que estivemos a ver. Portanto, nós começámos a ver aliás, antes disso até estivemos a ver o aninhamento de estruturas de controle de fluxo, ou seja, seria então aqui a parte em que nós estávamos a fazer, por exemplo, ifs dentro de ifs, whiles dentro de whiles, ou seja, fazermos então aquilo que nós chamamos de nested ifs ou nested cycles no nosso bloco de código, ok? O que é que acontece? Depois tivemos a olhar para as diferenças mesmo de performance quando tínhamos um algoritmo deste género, não é? Se tínhamos, por exemplo, uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição, poderíamos ter aqui um algoritmo com menos performance se conseguíssemos realizar a mesma coisa com apenas um ciclo fora, ok? Entretanto, estivemos também a ver as classes que tinham aqui algumas funções, nomeadamente a classe Math, em que vimos que tínhamos lá uma constante que é o pi, tínhamos o power, o square root, o min, o max, portanto, para irmos buscar um valor elevado a y, uma raiz quadrada, o menor de dois números, o maior de dois números. Vimos também aqui o math.apps para termos o valor absoluto de um determinado número. Vimos também o round, que arredonda para x casas decimais. Vimos o ceiling, que arredonda para cima. Vimos o floor, que arredonda para baixo. E vimos também que existiam mais funções nesta classe math que poderíamos utilizar. Depois, tínhamos aqui um exemplo de código, mas também fizemos aqui esse bloco de código. Entretanto, passamos para as estruturas de dados. Vimos então a diferença entre variáveis simples e arrays. Já falámos sobre isso uma série de vezes, portanto, já temos esse assunto coberto. Vimos então que algumas estruturas de dados que nós tínhamos seriam então vetores ou matrizes, no caso de serem estáticas, e vimos as dinâmicas, nomeadamente as stacks, as queues, as listas e ficheiros. Bem, falámos assim conceptualmente, nós estivemos depois a olhar precisamente para cada um deles. Vemos então a definição de um array, que é então uma estrutura de dados que possibilita o armazenamento de vários valores do mesmo tipo. Vimos que se tivesse mais do que uma dimensão, chamava-se matriz. Se tivesse uma dimensão, podia-se chamar vetor ou array unidimensional ou bidimensional, conforme vocês quisessem. Vimos então a dimensão do array é fixa. Como é que declarávamos e instanciávamos um array? Portanto, string, aqui estes parênteses retos, nome da estrutura, equals, e uma new, tipo de dados, e o tamanho do array entre parênteses retos e ponto e vírgula no final. Vimos como é que podíamos aceder aos elementos de um array através do seu índice. Portanto, tínhamos aqui um array com, neste caso, 5 posições e tínhamos o índice 0, 1, 2, 3 e o 4 e que poderíamos aceder aos respectivos valores conforme o índice. Portanto, estrutura de dados, índice 0 tem 25, estrutura de dados, índice 1 tem 40 e por aí afora. Depois, como é que nós poderíamos iniciar os elementos de um array? Vimos então que se nós acedêssemos à estrutura de dados num determinado índice, podíamos fazer uma atribuição de um novo valor. Da mesma forma que poderíamos fazer a leitura deste valor que estivesse neste índice. Portanto, temos a possibilidade de fazer leituras e atribuições conforme o índice. Entretanto, vimos que poderíamos depois fazer operações com estes elementos. Vimos também a questão do erro de acesso.
Portanto, se estivéssemos a tentar a entrar num índice que não fizesse sentido, por exemplo, neste caso temos 10 posições, se tentássemos entrar no índice 10, iríamos ter uma Index Out of Range Exception e não tínhamos então essa possibilidade. Não é? Vimos também, em virtude de estarmos a falar de exceptions, falámos um bocadinho sobre os try-catches e depois disso, pronto, eu dei aqui alguns exemplos. Entretanto, vimos também como é que podíamos gerar valores aleatórios através da classe random. Aqui temos a opção de fazer random e depois random.next para irmos buscar um valor aleatório, mas eu mostrei-vos também que vocês podiam utilizar esta notação que aqui está, que é um método estático, em vez de declararem aqui um objeto do random. Bem, portanto, não precisam de declarar e instanciar um objeto random, basta acederem diretamente à classe e ao shared, depois ao next. Ora, isto, entretanto, vocês também já tinham visto. Vimos como é que podíamos percorrer os elementos de um array. Fizemos isso com ciclos for, ciclos while, ciclos do while. Olhámos também para o for each e a diferença entre o for e o for each para conseguirmos utilizar aqui a opção de iterarmos uma determinada collection. Vimos que o for each não tinha a possibilidade de trabalhar com índices e que o for tinha. Daí nós não utilizarmos o for each para popular o array. Entretanto, vimos também entre os métodos disponíveis nos arrays, vimos o sort, vimos o reverse, portanto o sort ordena o array em ordem crescente, reverse inverte a ordem dos itens. Podemos também iterar os valores através do array.forEach, é mais ou menos a mesma coisa que fazer uma iteração e escrever aqui for each na mesma. Portanto, em vez de fazermos isto aqui com o for each statement, utilizamos aqui esta, não é aqui, utilizamos aqui isto. E vimos também a questão do binary search, mas estávamos com problemas a obter os valores no binary search porque mesmo quando estava lá aquele valor não estávamos a obter o resultado correto. E então eu fiquei de ver aqui em off e pronto, mostrar-vos então o que é que estava aqui a acontecer. Portanto, o binary search que nós estávamos a utilizar é este. Ou seja, é um binary search, e nós temos aqui o binary search nesta linha, na linha 19. Portanto, o nosso binary search passa então um array e passa aqui um object, entre aspas, que é o value que nós vamos comparar se está lá no array ou não. Agora, o que é importante? O binary search, tal como diz aqui, searches an entire one-dimensionally sorted array for a specific element. E nós não estávamos a fazer esta parte do sorted. Nós estávamos a fazer isto com um random e o array estava não estava ordenado. E como não estava ordenado, nós não conseguíamos ter o valor de retorno correto. O que é que isto retorna na prática? The index of the specified value in the specified array. Okay? Portanto, vai-nos dizer o índice que tem o valor que nós estamos a tentar encontrar, nomeadamente seria aqui o 2. Okay? Eu posso utilizar aqui o 2 na mesma. If value is found, obviamente. Otherwise, a negative number. Portanto, se for encontrado, devolve-nos o índice associado a esse valor. Caso contrário, devolve-nos um número negativo. O que é importante? If value is not found and value is less than one or more elements in the array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Okay? Depois, if value is not found and value is greater than all elements in the array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the last element plus 1.
Portanto, nós poderíamos estar aqui a dissecar esta informação toda, mas aquilo que eu quero mostrar-vos mesmo é isto. If this method is called on with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array. Portanto, o que é que isto significa? Que nós, se estivermos a tentar fazer um binary search num unsorted array, nós vamos correr o risco de não ter o resultado correto. Okay? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar aqui um exemplo em que eu vou fazer já um sorted array e para termos aqui sempre números diferentes, eu vou declarar um array de, pode ser 5 posições. Bem, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Portanto, tem que ser 2, 3, 4. Vamos supor que eu tenho aqui o 10, eu tenho o 20, eu tenho o 30, tenho o 40 e tenho o 50. Portanto, até aqui nada de novo, estamos a fazer o declarar e instanciar de um array de 5 posições, estamos a atribuir logo à partida estes valores. Podíamos fazer com aquelas chavetas e atribuir os valores, mas pronto, eu fiz assim para ser um bocadinho mais legível. E o nosso objetivo será aplicarmos um binary search e perceber qual é que é o índice que contém aquilo que nós estamos a procurar. Não é? E então vamos fazer justamente isso. Vou dizer o seguinte: if result equals -1, vou dizer o seguinte: CW, o valor pesquisado não está no array. Caso contrário, vai dizer então o valor, até podemos fazer isto dinamicamente, portanto, o valor que nós queremos será este que está aqui. Eu vou perguntar ao utilizador qual é que é o número que quer procurar, etc. Podemos fazer isso. Ser uma coisa mais dinâmica. Ora, introduza o valor que pretende pesquisar. E a seguir recolhemos para um inteiro, vamos chamar pesquisa equals int.parse de console.readline. Ok. Portanto, esta é a minha pesquisa. Eu vou dizer aqui que será o não é anonymous pipeline, é pesquisa. E eu vou dizer o valor pesquisa encontra-se no índice result. Okay? E entretanto isto desaparece. Portanto, vamos recapitular. Pergunto ao utilizador qual é o valor que ele quer pesquisar, recolho, declaro aqui e instancio um array de 5 posições, atribuo aqui estes valores, portanto o 0 tem o 10, tem o 20, tem o 30, tem o 40, tem o 50. Depois, entretanto, eu vou fazer um binary search a este array com base naquilo que o utilizador introduziu. Se o resultado for um valor, nem é assim que eu quero, se for um valor negativo, vamos dizer então que o valor pesquisado não está no array. Porquê? Tal como diz aqui na documentação, the index of the specified value in the specified array if value is found. Portanto, se eu encontrar o valor, eu vou devolver o índice correspondente onde está aquele valor. E o índice pode ir, neste caso, de 0 a 5 ou a 4. Estamos com 5 casas disponíveis. Otherwise, a negative number. Portanto, caso não seja encontrado o valor, eu vou devolver um negative number. Se eu vou devolver um negative number, significa que se o meu result for inferior a 0, é um negative number e significa que o valor pesquisado não está no array. Caso contrário,
vai-me devolver que o valor que eu estou a pesquisar encontra-se no índice tal, posso dizer, do array. Agora, hopefully, isto funciona perfeitamente. E vamos ver. Está a fazer aqui o build. Ora, qual é o valor que eu pretendo pesquisar? Vou dizer que vou pesquisar o 20. O valor 20 encontra-se no índice 1 do array. E é verdade, números 1 tem o valor 20. Se eu procurar o 30, perdão, se eu procurar o 30, o valor 30 encontra-se no índice 2 do array. Está certo, está aqui. Se eu procurar o 10, vou ter o 0. O valor 10 encontra-se no índice 0 do array. Se eu procurar um que não está lá, o valor pesquisado não está no array. Porquê? Porque o result vai ser um valor negativo. Sendo um valor negativo, é esta condição que passa a ser true e é impresso o valor pesquisado não está no array. Ok? Portanto, sempre que eu tentar pesquisar aqui um número qualquer que não esteja no array, ele vai me dizer que o valor pesquisado não está no array. Okay? Agora, o que é importante é que isto seja um sorted array. Okay? Portanto, se eu fizer isto ao contrário, não é? E entretanto quiser procurar aqui o 20, a casa até funcionou, mas temos a questão, tal como está na documentação, if this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned. Portanto, pode-nos dizer que não está, pode-nos dizer que está num índice errado, vai depender de como depois o algoritmo devolve essa informação. O algoritmo que está aqui. Não percebi, David. Nada. Estavas aqui com o micro aberto, pensei que tinhas uma questão a colocar. Não, não, não. Estava aqui a falar. A pensar em voz alta. Ok. Sem problema, sem problema. Contudo, o António tem aqui a mão no ar, não sei se queres colocar uma questão, António. Ah, eu tenho, mas eu tenho uma pergunta que é eu vi no exercício que colocou no PDF, que é uma linha, que é o console.readKey, eu queria saber o que é, e eu tenho uma informação também, pronto, ocorreu erro, eu também fui pesquisar, não é? Ok. E eu queria saber se o binary search, ele, por exemplo, no array dimensional, eu queria saber se ele, por exemplo, há dois números repetidos. E eu quero saber se ele retornaria mais do que dois index ou não. Ok. Ou só é um. Só vai retornar um. O retorno da função é sempre só um valor, ok? E isto é válido para todas as funções. Depois vocês vão me dizer, mas isso não é bem assim, porque eu posso retornar um tuplo, ou posso retornar uma lista, ou posso retornar... Sure, mas não deixa de ser um retorno. Agora, aquele retorno pode ter lá dentro outros elementos. Contudo, este binary search, nós vamos ver isto um bocadinho com mais detalhe à frente nos métodos, não necessariamente o binary search, mas vemos que isto é um método que devolve um inteiro, portanto só vai devolver um valor. Portanto, podemos fazer até aqui a experiência, não é? Ou seja, temos o 10, o 20, o 40 e o 50. O que é que vai acontecer? E queremos procurar o 20. Vai-nos dizer que o 20 encontra-se no índice 2 do array. Portanto, acabou por dar a última occurrence dessa procura. Okay? Portanto, mesmo que eu procure aqui novamente, vai-me dizer que o valor 20 encontra-se no índice 2 do array. Agora, obviamente que depois isto vai depender sempre daquilo que são os detalhes de implementação do binary search que estão dentro deste método binary search. De hoje para amanhã isto pode mudar, se mudar a versão do .NET ou algo do género. E pronto, nessa pesquisa eu encontrei outro método
que se chamava Index Of. Ele não precisava ter o array ah, dimensional que é preciso estar coordenado. Exatamente, também tens aqui o index of para fazer estas procuras. Ou seja, isto, à medida que a linguagem vai evoluindo, não é? Nós vamos ter várias implementações que fazem mais ou menos a mesma coisa. Não? Só que para quem está a utilizar versões antigas não tenha breaking changes, não é? Ou seja, imagina que o binary search agora devolve um inteiro e dois para amanhã já devolve um inteiro com condições completamente distintas. Isso é uma breaking change para quem está a utilizar outras versões que não esta que nós estamos a atualizar. Portanto, o que é preferível? E é por isso que temos alguns métodos que são mais ou menos repetidos em termos funcionais, nomeadamente o index of. É para evitar que quem está a utilizar o binary search numa versão anterior do .NET não tenha o comportamento da sua aplicação modificado porque faz um upgrade. Não, o binary search vai funcionar da mesma forma. E quem quer as novas funcionalidades utiliza o index of e tem as novas funcionalidades. Ou seja, é o objetivo de termos código que faz mais ou menos a mesma coisa, mas um é mais antigo e o outro é mais recente. Quem está a utilizar o mais antigo, boa, continua a utilizar, sem breaking changes. Quem quer utilizar o novo, utiliza o novo e não pensa sequer no antigo. Mas isto tem a ver com um certo approach que a Microsoft quer dar à linguagem. Não tem que ser necessariamente assim. De hoje para amanhã pode existir numa versão, imagina o 11, uma breaking change neste binary search e toda a gente está a utilizar o binary search tem que ter cuidado se fizer o update. Por vezes isso pode acontecer, mas a Microsoft tenta evitar isso ao máximo. Então, o mais novo é o Index Of ou o Binary Search? Ora, por acaso, perguntas-me bem e eu não te sei responder a isso, mas normalmente na documentação nós temos a indicação de quais são as versões onde isto está disponível. Deixa-me ver, acho que está aqui no início. Mas eu por acaso não te sei dizer qual deles é que é novo, ou mais recente, digamos assim. Porque costumamos ter essa informação, costuma estar aqui a dizer quais são as versões do .NET onde isso está disponível. Poderíamos ir à procura de qual é que apareceu primeiro e de ver nas outras versões que temos, se tínhamos lá o binary search ou se tínhamos lá o index of. Mas já agora posso procurar aqui o index of, ver se tem alguma mudança, não é? Ora, temos aqui o index of e por acaso não tem também aqui quais são as versões onde isto está disponível. Por vezes também podem ser implementações ligeiramente diferentes e que querem evoluir ao mesmo tempo, está bem? Mas applies to .NET 11 and other versions, que era isto que eu estava à procura. Ok, então esta está a partir do .NET Framework. Considerem sempre o início do .NET Framework, está bem? Ok. Mas o atual que nós estamos é o .NET Core, entre aspas. Basicamente, o framework era algo que só poderia ser utilizado em ambientes Windows, não era cross-platform, e o .NET normal, ou que na altura chamavam Core, já tinha capacidade de ser, como se chama, multiplatform. Ok, então tínhamos aqui do .NET Framework o 2.0 para este, o Binary Search. Deixem-me ver se eu consigo encontrar o Applies to 1.1, estás a ver? Portanto, o Binary Search é mais antigo do que o Index of. Ok. Ambos são antigos, porque a versão do .NET 2.0, isto já é uma coisa antiquíssima. .NET Framework 2.0 já é uma coisa antiquíssima, mas isto foi introduzido no 1.1 do .NET Framework e o outro, o Binary Search, não, o Index of, só foi na versão 2. Sim? Sim.
Mais alguma dúvida, alguma questão? Eu também tinha outra, aquela O console read console.readKey. key, certo. Então, console read key. O console read key, se nós formos aqui, já agora, olha, vamos nos habituar a olhar aqui para a documentação da Microsoft, que isto também é uma coisa boa de vocês terem essa destreza. Então, o console read key, o que é que isto faz? Obtains the next character or function key pressed by the user. Portanto, da mesma forma que vocês têm o read line para receber uma linha, o read key lê uma tecla, um caractere. Ok? Ok. É diferente. Portanto, o read line, vocês leem a frase toda, o read key só vai obter o próximo caractere que seja disponibilizado. E nós até podemos fazer aqui var a igual a console read key. Na prática, isto não vai devolver um char, vai devolver um console key info. E este console key info lá dentro tem uma série de opções, por exemplo, qual é que foi o key char que foi carregado, ou o console key propriamente dito, e depois dá para fazer qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, isto é válido quando vocês querem, por exemplo, implementar uma funcionalidade na consola que é prima escape para parar, não é? O escape não é alguma coisa que vocês carregam e isto escreve no ecrã, não é? Não, nada desse género. Eu podia chegar e dizer, olha, para parar, cliquem no 0 e isto para. Então, vocês recolhem num readline um 0 e depois comparam aquela string. Se eu disser, ok, então agora faz o mesmo com o escape. Tem que ser com o console key info, de forma a dizermos, por exemplo, se console key primido foi console key escape. E se isto for uma coisa que é verdade, nós poderíamos dizer, por exemplo, if b is true, application .end, uma coisa assim desse género. Podemos fazer só um return, dado que estamos aqui a trabalhar num static void main. Imagina, estou a fazer uma coisa qualquer, recolho um input através do console read key, vejo se a key imprimida foi um escape, caso tenha sido, acabo por fazer isso. Então podemos ver isto em ação, ok? Prima uma tecla escape para parar, ok? Algo assim. Portanto, isto vai-me dizer qual é que é o valor que eu quero pesquisar, na mesma, digo 10, primo uma tecla escape para parar, eu vou fazer o E, ele acabou por escrever, e diz-me o valor 10 encontra-se no índice do array, portanto ele verificou que não foi o escape que eu primi. Agora vou tentar primir o escape, vou carregar, e não estou a conseguir recolher o input porque ele sai-me da shell, o que também é bom. Isto é daquelas coisas que, pronto, ele interpreta como um comando do IDE, volta-me para aqui e não me registra mesmo um escape propriamente dito. Se calhar foi uma má escolha do escape, mas posso pôr, por exemplo, o backspace. O backspace à partida vai funcionar. Deixa eu ver, portanto, o valor que é pesquisar 10, primo uma tecla, vou carregar no backspace e vocês veem que o processo terminou com o exit code 0. Porquê? Porque, até posso fazer aqui, foi primido o backspace. O escape funciona na mesma, não pode ser nesta shell. Ora, primo uma tecla para coisa, escape para parar, diz escape, mas é o backspace, eu vou clicar no backspace e diz aqui foi imprimido o backspace, até me apaga o último caractere que aqui está. Mas pronto, isso são aqui pormenores, são bugs que devíamos corrigir. Mas ficou mais claro esta questão do read key? Ficou. Sim, boa. Obrigado. Nada. Restantes colegas, relativamente ao binary search
e afins. Alguma dúvida, alguma questão? Binary Search e o Index of? Não. Não? Boa. Pronto. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Bidimensional. Era isto que eu queria mostrar, exatamente. Como é que nós trabalhávamos uma matriz ou array bidimensional? Então, eu vou apagar isto e vamos ver isto. Portanto, nós sabíamos que os arrays bidimensionais tinham então mais do que uma dimensão e nós podemos então preencher cada uma dessas posições com um valor. Como é que nós declaramos um array bidimensional? Vamos dizer, por exemplo, o tipo de dados e depois pode ser aqui um inteiro. É aqui um inteiro e depois o que é que nós precisamos? Precisamos indicar que é um array e colocamos uma vírgula por cada dimensão adicional. Portanto, se forem estas dimensões todas, estas vírgulas mais a quantidade de... Não, ou seja, são estas vírgulas de dimensões adicionais. Portanto, estas vírgulas mais de dimensões. Nós só queremos duas dimensões, portanto, seria uma aqui e outra aqui. Dizemos aqui o nome da estrutura, vamos chamar de matriz igual a new int array e temos que indicar quais são as dimensões vertical e horizontal, 3 por 3. Isto poderia ser, por exemplo, um jogo do galo, bem, porque tem 3 casas em cada dimensão, portanto seria uma possibilidade. Ora, depois, como é que nós... E temos aqui um exemplo, neste caso, temos aqui array multidimensional. Eu vou fechar isto e... Isto depois não grava, portanto não faz mal. Temos aqui um array multidimensional com 3 linhas e 4 colunas, portanto, 3 linhas, 4 colunas. Temos aqui um array multidimensional com 2 linhas e 2 colunas. Portanto, porque tem 2, 2, 2, 2. Ou neste caso, 2, 2. É aqui a forma que nós temos também de declarar e instanciar um array multidimensional. Mas, se nós quiséssemos percorrer todas as posições do array, nós teríamos de fazer um ciclo for, e este ciclo for, o que é que vai fazer? Vai percorrer uma das dimensões. Portanto, tal como eu vos tinha dito ontem, imaginando que nós temos... deixem-me fazer isto em comentários, se calhar é um bocadinho mais fácil. Imaginando que nós tínhamos aqui estas posições, nós tínhamos, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu, para percorrer este array, eu tenho que percorrer esta dimensão toda, depois descer, percorrer esta dimensão toda, descer e percorrer esta dimensão toda. Portanto, isto significa que eu vou ter o índice 0, 1, 2 aqui e vou ter o índice 0, 1, 2 aqui. Deste lado aqui não tem mais nada. Portanto, a casa 0, 0, as coordenadas 0, 0 correspondem a este espaço aqui em memória. Isto se calhar até é mais fácil de explicar num ficheiro Excel, porque fica mais estruturado do que com os comentários. Portanto, esta casa vamos ignorar e vamos pôr aqui 0, 1, 2, 0, 1, 2. Portanto, e isto é o espaço da minha matriz. O espaço que eu tenho disponível. Portanto, as coordenadas 0, 0 correspondem aqui, a isto. E eu podia, se estivéssemos no jogo do galo, podia dizer que era um X. Se nós estivermos a falar da casa 1, 1, corresponde a isto. Portanto, eu podia colocar aqui uma bola e seria um jogo do galo. 2, 1 significa aqui um X. E depois, entretanto, a bola jogava e dizia que era o 0, 2
e nós colocávamos aqui, e por aí fora. Portanto, depois o x, para não deixar fazer aqui a linha, jogava no 2, 0, jogava aqui a bola, depois para não deixar o x ganhar, jogava no 1, 0, portanto, era uma bola. Depois, entretanto, o x, para não deixar a bola ganhar, jogava no 1, 2, eu jogava aqui. A bola, depois, entretanto, tinha que jogar em algum lado, e jogava, por exemplo, no 2, 1, e o x, para terminar, jogava na última casa que está disponível, é o 2, 2. Okay? Portanto, dá para fazer isto com um array multidimensional. Portanto, jogamos aqui com uma questão de coordenadas. Para eu percorrer todas as que tenho aqui, eu preciso de navegar horizontalmente e verticalmente. Ok? Portanto, eu preciso de um contador para saber em que coluna é que eu vou, e preciso de um contador, que coluna é que eu vou, e preciso de um contador para saber em que linha é que eu vou. Portanto, eu preciso de 2 ciclos. Ou seja, eu posso utilizar, então, aqui esta matriz e dizer que quero iterar do 0 a 2, okay? E depois, dentro deste ciclo for, eu crio um novo ciclo for. Normalmente utiliza-se o i e o j, e o j também será a 2. E, entretanto, eu vou dizer que quero fazer aqui o seguinte, que é preencher este espaço. Portanto, matriz em quais índices? No índice dado pelo i e no índice dado pelo j. Portanto, nas coordenadas i e j vão ter o valor random.shared.next. Por exemplo, 0 a 10. É 9, mas pronto. Desta forma, eu posso percorrer a matriz inteira e colocar lá um valor aleatório. Pergunta, vocês já estiveram a fazer algum debug com o Fernando? Ou seja, sabem parar o código na sua execução e andar para a frente, para trás não, mas sabem fazer isso ou ainda não abordaram isso com o Fernando? O Fernando já mostrou, sim, uma vez. Sim? Ok, boa. Então pronto, eu vou mostrar-vos então o funcionamento disto. Ora, então eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 16 e vou começar com o meu programa. Okay? E isto deveria-me parar. Mas não está a parar. Porquê? Será que está relacionado com o facto de eu estar a fazer nesta execução aqui e não estar a fazer com o F5? Creio que sim, porque este lança-me sem debugger, não é? Exatamente. Aqui em cima lança-me sem debugger e se eu fizer F5 é lançado com debugger. Portanto, vocês veem que tem aqui em baixo o estado da memória propriamente dita, não é? O que é que está a acontecer na memória, o memory state que nós fazemos, temos aqui em baixo. E vocês veem que i tem o valor 0 e j tem o valor 0. Portanto, vamos fazer aqui o mesmo neste aqui. Pronto, i tem o valor 0 e j tem o valor 0. Portanto, estamos a popular esta casa aqui. Se nós andarmos para a frente e o step over aqui também é o F10, nós vamos ver que, até para simplificar uma coisa, vamos fazer var não, int a ou número, só para ser mais visual aquilo que estamos a introduzir no array. Sim, e aqui vai ser número. Okay? Portanto, a única coisa que eu estou a fazer é assignar aqui uma variável inteira chamada número este valor. Contudo, não devemos declarar variáveis dentro do ciclo, a menos que seja muito, muito, muito necessário. Torna a gestão da memória muito mais lenta, é tudo muito mais complicado. Portanto, eu vou fazer aqui número igual a 0 e aqui só atualizo o número. Tá
bem? Porque senão estamos sempre a declarar um novo espaço em memória, não a reutilizar as variáveis. Não há grande necessidade disso, está bem? Portanto, vamos parar aqui o programa, vamos arrancar novamente com o F5 e vamos olhar para o número que é gerado. Portanto, isto vai parar aqui. Ok, vai parar aqui. E nós vemos que número tem o valor 1. Portanto, matriz 0, 0 vai ter o valor gerado pelo número, que é então 0, 0, e o número que lá está é o 1. Portanto, significa que esta matriz vai ter aqui o valor 1. Eu agora vou avançar com o meu programa. Isto vai incrementar o J. J vai passar a ter o valor 1. Não é? Portanto, vai ser 0, 1. Portanto, é esta posição que eu vou preencher no meu array. 0, 1. Aqui. Então, eu continuo a execução. Vocês veem aqui a setinha. Número. O número gerado foi 2. Vou agora alocar este 2 no matriz IJ. O I é o 0, o J é o 1. Portanto, 0, 1, corresponde a esta casinha. E vou lá colocar o valor 2. E estou a preencher o meu array desta forma. A seguir, vamos incrementar o J. E o J vai passar a ter o valor... desculpem, eu estava a fazer isto com uma iteração a menos. Ok, isto tem que ser com 3, porque nós estamos com uma 3, 3, está bem? Portanto, vamos só fazer isto novamente. Estava a faltar uma iteração. E fazermos aqui F5. Depois eu já explico novamente aqui esta organização. Portanto, temos então agora aqui o primeiro número é o 5, portanto é aqui. E o segundo número vai ser o 3, portanto vai ser aqui. Agora sim, continuamos. Vamos incrementar o J. J vai ter o valor de 2, tal como temos aqui. Vamos ver aqui o número que vamos gerar e vai ser o 7. Portanto, 7 vai para aqui. E agora vocês veem que o meu ciclo termina. Tenho aqui a minha setinha já no fim deste ciclo. O que é que vai acontecer? Vai incrementar o J, esta condição vai passar a ser falsa e vai executar o ciclo de cima. Ou seja, vai terminar aquela iteração do ciclo de cima. Então agora é que nós incrementamos o I. Ao incrementarmos o I, vamos passar o I para 1. Portanto, é esta que aqui está, para esta linha. E a seguir, começamos tudo outra vez. O J vai voltar a ter o valor 0. O número gerado vai ser 1 e vamos a I de J. O I já tinha o valor 1, continua com o 1. O J, sempre que inicia aqui o ciclo novamente, passa a ter o valor 0. Portanto, o valor é o 1. Isto passa para aqui. A seguir, vamos gerar um novo número, que é o número 7. E vamos colocar em IJ 1, 1. Portanto, 1. 1, as coordenadas 1, 1, e vamos lá colocar qual é que é, o 7, não é? É isso, 7. A seguir, vamos incrementar o J. J vai passar a ter o valor 2, número novamente, é o 8, e vamos colocar no I, que tem o valor ainda 1, e o outro, o J, tem o valor 2, portanto, 1, 2. Colocamos lá este número, que vai ser o 8. Agora, vamos incrementar o J. J já vai ter o valor 3. 3 não vai ser inferior a 3. Esta condição é falsa. Portanto, vamos terminar a iteração do ciclo de fora. Então, como terminamos a iteração do ciclo de fora, vamos incrementar o I. E o I vai passar a ter o valor de 2. 2 é inferior a 3. Então vamos outra vez começar este ciclo de popular os valores. J passa a ter então aqui o valor 0. 0 é inferior a 3. Portanto, número é o 8 que foi gerado. Vamos colocar no 2, 0, corresponde a esta coordenada aqui. E vamos lá colocar o 8. 8 não, era o 9. Vamos novamente. Incrementamos o J. J passa a ter o valor de 1.
I continua a ter o valor de 2 e vamos mais uma volta. O número gerado foi o 1, vamos colocar no 2, 1, portanto 2, 1, esta casa que aqui está. O número gerado foi o 1. Vamos novamente, incrementamos o J, J tem o valor de 2, I tem o valor de 2, o número gerado foi o 5 e vamos colocar o 5 nas coordenadas 2, 2, que é o que falta-me preencher. O que é que vai acontecer agora? Eu vou incrementar o J, J vai passar a ter o valor 3, como está aqui. 3 não é inferior a 3, termina o ciclo. Aqui, como terminou este ciclo, vai recuperar a execução deste. Este, para já, tem o valor de I igual a 2, mas como estamos no final do ciclo, temos que incrementar o I. I passa a ter o valor 3, como aqui está. 3 não é inferior a 3, portanto eu paro o meu ciclo. Parando o meu ciclo, eu saio fora disto e, neste caso, estou no final da função main. E este foi o array multidimensional de valores aleatórios que eu produzi com este algoritmo que aqui está. Portanto, nós preenchemos, fazemos 2 ciclos. Um para popular as linhas, não é? E o outro para navegar as próprias colunas dentro daquela linha. Portanto, primeiro iteramos assim as linhas. Quando estamos a trabalhar nesta linha, vamos iterar todas as posições. Na prática é muito isto. Escolhemos uma linha, populamos todas as posições. Passamos para a próxima linha, populamos todas as posições. Passamos para a outra linha, populamos todas as posições. No final já não há nem linhas para preencher, nem colunas. E temos o array preenchido. Está bem? E isto, essencialmente, é o que temos na nossa documentação aqui em baixo. Portanto, temos int I igual a 0, I inferior a notas.getLength na primeira posição, ou seja, a primeira dimensão do array, e depois colocamos aqui um ciclo for novo com um J, tabela notas.getLength na posição 1, que é esta que está aqui, e depois aqui dentro fazemos o nosso processamento propriamente dito, que é o popular do array. Portanto, isto é sempre um ciclo para uma das dimensões, outro ciclo para a outra dimensão, e dentro dessa é que nós vamos fazer aqui o popular. Isto tem que ser sempre entre I igual a 0 e I igual ao tamanho da dimensão que nós estamos a trabalhar. Portanto, nós aqui estamos a trabalhar com um 3, 3, mas se estivéssemos a trabalhar com 4, 3, teríamos de ter um ciclo com o 4 e o outro ciclo com o 3. Portanto, se eu quisesse fazer algo deste género, eu tinha de fazer algo assim. Não é? Portanto, a primeira dimensão aqui, a segunda dimensão aqui. E vocês iriam ver que isto... Pronto, eu populei o array, mas não estava aqui a mostrar. Deixa-me fazer aqui um breakpoint. Assim. Deste não. Aqui. Mesmo já no fim do scope. A ver se conseguimos. Ok. Vocês veem que se eu aceder aqui à matriz, que agora é uma matriz de 4 por 3, no 00 tem o 9, no 01 tem o 1, ou seja, tem aqui as dimensões todas. A 0, a 1, a 2 e a 3. E tem aqui os valores todos preenchidos. Portanto, acabou por me preencher uma matriz assim. E depois aqui tinha o 3. Acabou por me preencher. E no 00 tinha ou seja, isto ficava 9, 1, 1, que é o que temos aqui. 8, 1, 8, que é o que temos aqui. 9, 1, 6. 9, 1, 6. E no último 2, 9, 3. 2, 9, 3. Foi esta a matriz que eu preenchi automaticamente, mas com um array que não tem as mesmas... Não é um quadrado, digamos assim. Bem.
Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Voltando aqui à nossa documentação. Isto depois, entretanto, já é a mesma coisa. Eu tenho uma dúvida em relação a onde usar o bidimensional, né? Os arrays bidimensionais. Ok, então em que situações é que tu podes utilizar um bidimensional? Normalmente utiliza-se isto quando nós estamos a trabalhar com alguma espécie de tabuleiro ou mapa ou algo do género. Imagina que tu estás a fazer um jogo tipo batalha naval ou assim. Tu precisas de um sistema de coordenadas para saber que casas é que tens disponíveis. Aí utilizas um array bidimensional. Ou se quiseres fazer um jogo do galo, em virtude de estares a trabalhar num tabuleiro 3x3, tu usas um array bidimensional. Se quiseres fazer um simulador de xadrez, tu vais ter que fazer um array bidimensional também de 8x8 para teres um espacinho para cada. Ou seja, cada quadradinho do tabuleiro de xadrez está representado no teu array. É muito nessa perspectiva. Na maior parte dos casos que vocês utilizam arrays, vai ser muito na perspectiva de lista, não é? De uma coleção, não necessariamente de um tabuleiro. Mas aqui a grande regra é, se precisas de algo como um tabuleiro, tens normalmente de usar um array bidimensional. Fora isso, não. Agora, os tridimensionais nomeadamente se vocês quiserem representar objetos e coisas do género, ou se tiverem a fazer alguma espécie de computação gráfica, coisas muito mais complicadas, ou no limite se quiserem criar ali uma forma digital de representar um objeto em 3D, pode ser necessário uma matriz tridimensional, mas são poucas as utilizações. Mas lá está, convém saber quando há essa necessidade, o que é que utilizamos. Pois é, porque eu estava a pensar que praticamente o bidimensional seria mais em jogos ou algo do tipo. Sim, sim, exatamente. Em jogos utilizas muito isso para representar Ok. um tabuleiro ou assim. Era só isso. Obrigado. Nada, nada. Mais dúvidas, mais questões? Não? Só uma nota para nós depois escrevermos isto no ecrã, na consola. Também podemos utilizar, podemos e devemos utilizar os dois fors, ou dois for eaches. Portanto, nós podemos utilizar isto para popular o array. Se nós quiséssemos então escrever isto na consola, podíamos fazer algo como for each e fazia linha in matriz, algo deste género. E depois podia fazer também aqui um for each, coluna in. Porquê que eu fiz um for? For each var. Deixa eu dizer aqui o seguinte: var coluna ou int coluna. É mais fácil fazer com os índices, de qualquer forma. In linha. Okay? Porque depois isto está-me a dizer que não é bem como é que eu ia dizer? Não é bem uma linha inteira, porque na prática, ao fazer o var linha, ele não me detecta isto, teria que depois colocar aqui mais alguma coisa, estão a ver? E assim sendo, é mais simples aplicar o mesmo padrão. Se estivéssemos a trabalhar mesmo com objetos, poderíamos fazer algo deste género. Normalmente faz-se isto para trabalhar com Excel e coisas do género. Com arrays, podem fazer da mesma forma. E essencialmente,
o que iriam fazer era algo como dizer matriz I, J, não é? E depois mais um contrabarra T para termos aqui alguma separação. Depois de vocês imprimirem isto é uma coisa importante, depois de vocês imprimirem uma linha inteira, têm que dar uma quebra de linha para começar a imprimir na linha de baixo. Portanto, ao final têm que dar aqui um console write line. E isto vai-me escrever aqui em baixo os elementos da matriz. Desculpem. Right. Vou escrever na mesma linha. Estão a ver? Okay. Pronto, eu estou a navegar aqui isto de outra forma. Não, estou a fazer, em vez de estar assim, está assim, mas é a mesma representação, está bem? Não tem diferença. E vocês veem que, se eu executar isto aqui novamente, temos isto. Se eu quisesse fazer aqui uma representação diferente, ia fazer, por exemplo, JTI. Pois, mas aqui o JTI já é mais chato, porque eu tinha que trocar também mesmo a posição aqui. Mas é uma questão depois de ajeitar aquilo que nós queremos ver. Se queremos ver na horizontal ou se queremos ver na vertical. Mas é possível fazer de qualquer uma das formas. Não é? Mas o que é para reter? 2 ciclos, um para iterar uma das dimensões, o outro ciclo para iterar a outra dimensão e depois nós acedemos aos valores através do IJ, ou seja, das coordenadas cujos valores são dados por I e por J. Para escrever valores é exatamente a mesma coisa. Está bem? Alguma dúvida, alguma questão ou queiram perguntar? Não? Ok, vamos então terminar a nossa primeira parte. Ora, então, nós para a nossa segunda parte, o que vamos fazer é a resolução de pelo menos aqui 2 exercícios que envolvem ciclos. Então, qual é o nosso primeiro exercício? Faça um algoritmo que leia 7 números inteiros e os armazene num vetor, apresente a listagem do vetor, deve ser utilizado um ciclo for. Portanto, vocês têm que implementar um array, ou instanciar um array, têm que depois popular esses 7 números com o input do utilizador. Tá bem? Portanto, têm que ler os 7 números inteiros. O segundo exercício é para então criar um algoritmo que gere 500 números aleatórios e os guarde num vetor. O programa deve retornar qual é que é o maior número do array e não podem utilizar a função array.max. Tá bem? Portanto, primeiro número, array de 7 números inteiros, receber inputs do utilizador e depois mostrar essa listagem de números que foram inseridos no fim e utilizar o ciclo for. Para o segundo, gerar 500 números aleatórios e guardá-los num vetor também. No final, mostrar então qual é que é o maior número que foi gerado aleatoriamente. Podem utilizar o intervalo que quiserem nos números aleatórios. Ou seja, quiserem, não coloquem todos a 0 e depois me digam que o maior é 0, não é? Coloquem assim uma coisa mais significativa, vamos gerar 500 números, coloquem assim um valor mais alto, está bem? Ou seja, entre 0 e 1000 ou 10.000, ou assim, um número desse género. Tá bem? Mas não precisa de ser assim um fixo. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Eu tenho uma dúvida. Força, diz. Em relação aos números que vamos introduzindo no vetor,
eles têm de ser random ou o utilizador é que tem que colocar o número? No primeiro é o números fornecidos pelo utilizador, no segundo são random. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Então pronto, vou deixar-vos aqui a fazer o exercício. Como de costume, no final depois coloquem a mão no ar para saber quem já terminou e se surgir alguma dúvida nos entretantos, estejam à vontade, está bem? Ok. Quando quiseres, podes então partilhar aqui a solução para o primeiro. Ora então, só lendo aqui o enunciado novamente, fazer um algoritmo que leia 7 números inteiros e os armazena num vetor e mostrar depois a listagem do vetor e utilizar um ciclo for. Basicamente, a primeira criei o vetor, instanciei-o com 7 valores. Depois eu fiz 2 fores, eu acho que estava para fazer só com um. Não, Mas eu, fizeste eu bem fiz. com dois. Fizeste bem com dois. Ok, ok, ok. Está Com a bem então. recolha de inputs, só para contextualizar, fizeste bem em colocar dois, porque como são recolhas de inputs, primeiro recolhemos tudo e depois mostramos a listagem no fim, para não ficar a coisa ali muito misturada, digamos assim. Portanto, tomaste a decisão certa. Então ainda bem. Eu depois, pronto, em cada index do vetor eu fui acrescentando o número que o utilizador queria. E Exatamente. depois ele fez isso umas 7 vezes, começando com o 0 até o 6, index. Mas aqui eu demonstro o número dos arrays que o utilizador quis colocar. E agora, pronto, vou pegar. Se Exatamente. quiser, Exatamente. Portanto, tens aí um exemplo depois abaixo, até que já tinhas aí a então, eu recolha. ia correr novamente, mas Corre, corre. como o PC é um bocadinho lentinho. Pronto, agora. Bom, rápido, zero. E agora, depois de colocar os números, está aqui o Exatamente. Portanto, vetor. temos um ciclo para recolher os inputs do utilizador, guardamos isso tudo no nosso array e depois percorremos o array novamente já preenchido e mostramos quais são os valores que temos. E fizeste um pormenor interessante, colocaste todos na mesma linha para estarem assim mais de fácil leitura. Organizados. Exatamente, de fácil leitura. Ok, está excelente. Portanto, quando fizer a correção não será muito diferente disto que mostraste. Portanto, excelente trabalho. Obrigado pela partilha, António. Ora, então agora para o segundo exercício. Quem quer mostrar a sua solução? Então, temos aqui o David e o Gonçalo com a mão no ar. Vou ser eu novamente. Vou ser mais rápido. Ok, pode ser então, António. Força. Eu só vou. Dois. Oi. Não. Exato, já está. Ah, eu primeiro criei potenciei o outro vetor também. Exatamente. Depois também criei outra variável para saber qual é que vai ser o maior. Aqui eu fui acrescentando a cada
vetor do. Não, a cada index do vetor o seu valor, random, aleatoriamente. E aqui eu fui verificando no vetor que foi criado e adicionado os valores, se o valor seria, se for maior que a variável que é o zero, então ele ia acrescentar na variável esse valor. Ok? Ou seja, Pronto, ele percorre tudo e depois já mostra aqui. ok. Uma questão. Neste caso em concreto, nós podemos fazer num ciclo apenas, porque é a mesma coisa, em termos funcionais, é a mesma coisa eu preencher o array todo e depois ir ver outra vez os que preenchi e perceber qual é que é o maior. Da mesma, ou seja, isto dá o resultado certo, que é aquilo que tu fizeste, mas se eu for preenchendo o array e verificando logo se é o maior número que eu já vi, eu não corro o risco de ter um valor errado, da mesma forma que tu aqui não corres, mas poupo um ciclo. Ou seja, imagina que neste caso são só 500, isto é rapidíssimo, tu não notas diferença nenhuma, mas se estivéssemos a falar de 1 milhão ou 2 milhões, tu tinhas que percorrer 2 milhões de posições nesse array, quando podias simplificar tudo numa só. Ambas vão ser eficazes, mas com um ciclo for apenas, tu consegues ser o mais eficiente possível. Ia dar problemas de performance. Tal como tens Assim, atualmente, sim, terias problemas de era performance isto se fosse aqui. um array muito grande. Obviamente que isto, à escala dos nossos computadores, é pouco significativo, mas se fosse assim um número muito grande, poderias notar perda de performance. Exatamente. Portanto, assim como agora colocaste, excelente. Tem exatamente o mesmo propósito, poupas a iteração de uma collection inteira numa segunda vez e tens a garantia que o número que fica na variável n maior é o correto e pronto, e assim sendo consegues cumprir o mesmo objetivo, mas com um esforço menor, mais otimizado. Portanto, é isso mesmo, António. Obrigado também pela partilha novamente deste exercício, está corretíssimo. Tá. Ora, então eu vou fazer a partilha do meu ecrã novamente e vou corrigir estes dois exercícios para quem possa ter ficado com alguma dúvida no acompanhamento da linha de raciocínio, digamos assim. Portanto, então, para o nosso exercício 1, faça um algoritmo que leia 7 números inteiros e os armazene num vetor e, no final, apresentar a listagem do vetor e utilizar um ciclo for. Portanto, eu para isto preciso de um int array, que será onde eu vou guardar os números. Portanto, vou dizer então números é igual então a um new int array. Quantas casas é que eu preciso dentro deste array? 7 casas. Portanto, tenho que ter 7 posições para guardar números. Agora, vou popular o meu array com inputs do utilizador e utilizar um ciclo for. Portanto, eu primeiro vou recolher os inputs todos, o utilizador dá-me os inputs todos e só depois é que eu vou mostrar os números que lá ficaram. Portanto, aqui não há um ganho, quer dizer, existia um ganho de performance em recolhermos e mostrarmos, mas estávamos a querer criar uma grande confusão, não é? Não estávamos a devolver uma lista de arrays lista de arrays, uma lista de números no final. A coisa ia sendo recolha de inputs e output ao mesmo tempo, ficava uma grande confusão e não há nessa necessidade. Acho que até do ponto de vista de user interface não seria uma boa prática. Portanto, vamos aplicar um ciclo for. Ciclo for, sabemos que no início tem que ser declarado o seu contador,
o qual vamos chamar de I por convenção. Qual é que é a condição para que for seja iterado uma ou outra vez? E neste caso é ser I inferior a números.length, ou seja, o tamanho do array. No final de tudo isto, nós vamos fazer o incremento do I, após o corpo do ciclo ser executado uma vez. O que é que eu preciso? Perguntar ao utilizador o seguinte: introduza o... Vamos fazer aqui uma coisa engraçada. Vou fazer I mais 1 e fazemos assim. Valor para o array. E depois podemos fazer um contrabarra T. Só para dizer o primeiro, o segundo, o terceiro. Não é assim nada de outro mundo, mas fica aqui. Pronto. Neste caso, eu a seguir vou guardar no índice dado pelo contador para o array números aquilo que será um int.parse de console.readline. E aqui eu recolho estes números. Para mostrar os números ao utilizador no final, posso chegar a fazer aqui um console.writeLine a dizer a lista de valores introduzidos é, e depois faço então um ciclo for que vai percorrer do início ao fim do array, vai ver qual é o primeiro número, é x, qual é o segundo número, é x, qual é o terceiro número, é x, e isto até ao sétimo número. Portanto, for, mais uma vez precisamos de um int i igual a 0, é? Um contador iniciado a 0, e inferior a números.length, e depois aqui e mais. Portanto, estou a percorrer o array da mesma forma, e o que eu vou dizer é console.writeLine deixa-me fazer aqui o i mais um ordinal valor é, e posso fazer depois aqui um contrabarra T, e isto é só formatação, não tem nada de especial. Números i. Portanto, desta forma conseguimos fazer justamente este comportamento. Eu vou executar o programa. Temos então, introduz o primeiro valor para o array, eu vou pôr o 10, o segundo valor vai ser o 11, o terceiro valor vai ser o 14, o quarto valor vai ser o 23, quinto valor 19, sexto valor vai ser o 90 e o sétimo é o 78. Vai-me dizer então, a lista de valores introduzidos é, o primeiro é 10, o segundo é 11, 14, 23, 19, 90 e 78. Corresponde justamente à ordem que eu tenho aqui. 10, 10, 11, 11, 14, 14, 23, 23, 19, 19, 90, 90, 78, 78. Okay. Pronto, e eu coloquei aqui com o i mais 1, só para termos este ordinal aqui a ser descrito. Bem. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Perceberam esta mecânica? Sim? Ok. Força. Professor, nesse caso, em vez de colocar i mais 1, eu entendo a situação, mas podia-se começar também o int i igual a 1 no ciclo. Claro. Podes fazer int igual a 1, tem só atenção que aqui tem que ser menor ou igual. Sim, tá bem? Certo. E depois diga. tens o outro problema, que é aqui tens que fazer i menos 1. Sim, ok. Senão tens... Ok, tem que se compensar então. Isto tens sempre que, como estamos a trabalhar, a começar no 0 num contexto e a começar no 1 no outro, há sempre um sítio que nós temos que acertar. Está certo. Só mais uma questão sobre os fors. Você introduz a mesma variável, inicia novamente a variável i
é preciso fazer outra vez o int i igual a 0 e depois outra vez int i igual a 0? É. Ou podemos só... Porque se eu fizer sem inicializar o int i, este i não existe dentro do scope do for. Podes fazer algo como int i igual a 0 e aqui utilizares o i. Mas tens que ter atenção que entre estes dois ciclos alguém vai ter que chegar e dizer que i é igual a 0. Exatamente. Ok. É mais fácil tropeçar em algum erro destes e não utilizarmos o i. Porquê é que nós podemos... Isto é uma pergunta interessante, porque se eu tentar fazer algo como int a igual a 1 e a seguir tentar fazer int a igual a 2, eu tenho um erro. Tenho um erro de compilação e diz-me assim: já existe a local variable named a cannot be declared in this scope because it will give a different meaning to a, which is already used in a parent or current scope. Portanto, o que ele diz é, tu já tens uma variável a, estás a tentar declarar aqui uma outra variável a. Não é possível. Mas depois, deixa-me colocar int i igual a 0 e int i igual a 0. Parece que estou a repetir. O que é importante? O scope do for começa aqui e começa aqui. E acaba aqui. As variáveis que sejam declaradas aqui dentro do ciclo for só podem ser acedidas dentro do ciclo for. Imagina, se eu fizer int b igual a 0 e quiser utilizar b aqui, b igual a 3, vai-me dizer imediatamente cannot resolve symbol b. Porque não existe dentro do scope desta função esta variável. E é o que acontece com o for. A partir do momento em que eu declaro aqui esta variável b, eu depois já não posso utilizar fora do scope delimitado por estes curly braces. Daí ser possível eu num ciclo for utilizar o int i igual a 0 e no outro ciclo for utilizar int i igual a 0. Porque este i só existe daqui até aqui. Fora destes limites, o i não tem significado. Boa. Tá só aqui mais uma questão, que você deu aqui um bom exemplo do int b igual a 0 dentro do ciclo. Não seria não é uma má prática estar a criar variáveis dentro dos ciclos? É, porque sempre que nós estamos a fazer... Há alturas em que nós precisamos de o fazer, mas... Por norma, se nós precisamos de fazer uma atribuição dentro de um ciclo, é muito preferível fazer int b e depois, dentro do ciclo, fazer só uma atribuição ao... Exatamente. Porque aqui nós estamos sempre a fazer uma nova atribuição. Estamos a fazer uma atribuição a uma variável já existente. Quando nós fazemos int b, estamos já a declarar uma nova variável. O processo de alocação em memória acaba por ser um bocadito mais complicado e adiciona ali um overhead à alocação. E para evitar isso, por questões de performance, devemos sempre fazer isto desta forma. Não declarar variáveis dentro de ciclos. Ok. Mas... Obrigado. Nada. Acreditem que há sempre exceção a qualquer uma coisa destas. Pode haver alguma situação em que têm de o fazer. Esta não é uma delas. Pronto. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Então, eu vou comentar este exercício. Vamos para o segundo. Ora, então, o nosso segundo exercício será o seguinte. Vou fazer isto assim. E pode ser isto. Desculpem. Eu depois dou-vos o print screen dos dois. Não faz mal. Então, o nosso exercício 2. O exercício 2 é, então, cria um algoritmo que gere 500 números aleatórios e os guarde num vetor. O programa deve retornar qual é o maior número do array e não posso utilizar a função array.max. Então, o que é que eu preciso em termos de memória? Espaço para guardar 500 números. Portanto, int números aleatórios é igual a new int array de
500 posições. Portanto, tenho já uma alocação em memória disponível para alocar 500 variáveis inteiras. Agora, eu preciso de guardar também qual é que é o maior número que vai ser gerado naquela amostra e que está dentro do array. O que é que eu preciso? Preciso um int número, pode ser número maior ou maior número, e vou começar aqui. Eu vou gerar números entre 0 e qualquer coisa, como 10.000 ou 100.000. Mas se nós quiséssemos ter aqui uma componente negativa, aquilo que eu recomendava para maior número era int.minValue. O que é isto do int.minValue? Significa que, como vocês sabem, a variável inteira tem capacidade de 2.147 bilhões e mais uns quantos números, não é? Ou neste caso negativo, até 2.147 2 bilhões, 147 milhões e mais à frente. Portanto, tem este scope. O int minValue significa que é o mínimo valor que uma variável inteira pode ser. Portanto, qualquer número que eu compare dentro do scope de inteiros vai ser ou igual a isto ou maior. Não há menor que isto. Então, eu posso dizer que o maior é o mais pequenino que eu já vi. É o equivalente a eu fazer 0, mas tendo em conta que posso ter números negativos. Tá bem? O mesmo existe. Se eu quisesse um menor número, fazia menor número, e em vez de ser min value, fazia, por exemplo, max value. Portanto, isto seria o limite máximo que uma variável inteira pode ter, que são estes 2 bilhões, 147 milhões, 483 e 1647. Portanto, o mais pequenino seria logo o maior de todos. Portanto, qualquer número que aparecesse seria ou igual a isto ou mais pequeno, garantidamente. Bem? Então, eu posso deixar aqui este menor número só para servir de exemplo também. Porque não altera muito a nossa lógica. Mas, em bom rigor do exercício, não precisamos do menor número. O que é que eu agora vou precisar? Vou precisar de um ciclo for, por exemplo, para popular o meu array. Mais uma vez, int i igual a 0 até i inferior a números aleatórios .length, portanto, a dimensão do array. O que eu vou fazer agora é dizer que números aleatórios no índice dado pelo contador i vai ser igual ao número random.shared.next e eu vou colocar, já que estamos a falar de números negativos, vou pôr aqui entre menos 1000 até 1001. Sabem que o 1001 nunca aparece, aparece sempre aparece no máximo o 1000. Ok, pronto. Então, se eu deixasse este ciclo for correr, eu teria as 500 posições do array preenchidas com números aleatórios entre menos 1000 e 1001. Agora, vamos verificar se estes números que nós estamos a gerar em cada iteração, se são os maiores que eu já vi ou os menores que eu já vi. Essencialmente, o que eu iria fazer era se números aleatórios dado pelo i, não é? Seria maior do que o maior número que eu já vi. Caso isto seja verdade, aquilo que eu ia dizer era que o maior número seria igual ao número que eu estava a ver neste momento. A seguir, o que eu vou fazer também é outro if, mas para verificar o menor número. Ou seja, se números aleatórios no índice dado pelo i for inferior ao meu menor número, então eu vou dizer, olha, o meu menor número será atualizado por o valor que está em números aleatórios no índice de i. Itero isto 500 vezes, no final tenho a garantia que o maior número é maior número e o menor número é
Atenção, o menor número não era necessário para o exercício, está bem? Eu só estou a fazer isto para... Pronto, para ilustrar que vocês poderiam aplicar esta lógica também para o menor número e explicar aqui o int max value ou o int min value. Se fizeram isto com o maior número a começar no 0, tecnicamente estão a aplicar o mesmo princípio que eu estou a aplicar aqui, só que eu estou a tornar isto dinâmico para os números negativos. Portanto, se fizeram isto com o 0, está certo na mesma, desde que não gerem números aleatórios negativos, como é o meu caso. Pronto, eu estou aqui a levar o exercício um bocadinho mais à frente para vocês terem mais prática e conhecerem mais cenários diferentes. Portanto, o que é que vai acontecer? O maior número gerado foi o 1000 e o menor número foi o 981. Okay? E se nós quisermos ver que realmente isto acontece, eu vou gerar apenas 10 números. Mas eu depois precisava de fazer o console writeLine. Mas eu faço o console writeLine. O console writeLine e vamos fazer números aleatórios i. Portanto, eu vou imprimir 10 números e depois vou mostrar o maior e o menor. A única coisa que eu estou a fazer é imprimir e reduzir para não ter aqui 500 números. É a única coisa que eu estou a fazer. Portanto, tenho o menos 895, o 896, 195, 203, 809, isto tudo negativos, 134, 923, 997, 663 e o menos 418. Podemos ver então que o maior número é o 997, e é verdade, não temos aqui nenhum que seja maior do que esse, e temos também que o menor número é o menos 923. Portanto, nós só temos um valor negativo na casa dos 900 e é este 923. Portanto, veem que isto bate certo. Está bem? Portanto, se bate certo com 10 números, neste caso vai também bater certo com 500 ou os números que vocês colocarem. Bem? Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar aqui relativamente a esta correção deste exercício? Não? Ok. Então, eu vou só experimentar isto e dar-vos o print screen do exercício 1. E... ora, exercício 1. Exercício 2. Será este que está aqui em baixo? Este exercício 2. Pronto, tem já aqui então o print screen deste exercício.